Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu vim fazer a resenha com uma análise psicológica do filme Priscilla Presley, tá? É um filme que tá na HBO Max e é muito interessante a gente estudar. Eu gosto muito de ver autobiografias porque são baseadas em fatos reais. Eu não gosto de ver filme de ficção, essas coisas, isso não me interessa. E hoje eu vim fazer baseado na análise psicológica. Muitas pessoas têm aquela imagem do Elvis, né, o rei do rock, como um cara perfeito, um homem muito bonito da época. Só que aqui a gente vai analisar ele como pessoa, não como profissional, tá? A gente vai ver como ele era como marido, como pai, como filho, como as pessoas perto dele o enxergavam, não como um artista, mas como a pessoa física, não a pessoa jurídica, tá bom? E a gente vai falar muito sobre a Priscilla. A Priscilla foi a primeira esposa dele e a gente vai ver uma relação muito tóxica que logo de início. Vou falar um pouquinho, fiz várias anotações aqui para poder falar, porque o filme tem muitos detalhes. Mas uma coisa em comum que o Elvis tinha, todas as namoradas dele, que eu fui depois buscar, ver quem foi quem ele namorou muitas mulheres famosas. E elas tinham uma coisa em comum, elas sempre eram muito mais jovens que ele. Isso tem um fator que eu vou comentar aqui no vídeo também. Por exemplo, a Priscila, quando ele conheceu ela, ela tinha 14 e ele 24. Então sempre era um intervalo mais ou menos de 10 anos, 12 anos que ele tinha dessas namoradas. Por quê? Porque ele queria ter um controle sobre essas mulheres, ele queria ter um domínio. Até quando a moça que estava com ele, a noiva, antes dele morrer, ela também era bem mais jovem do que ele. Então ele nunca teve relacionamentos com mulheres da mesma idade dele, salvo as amantes, que a gente vai comentar sobre isso no decorrer do vídeo aqui. Mas a Priscila, ela era uma moça muito linda, se vocês... Não a protagonista em si, a protagonista é bonita, mas se vocês pegarem a imagem da Priscila jovem, você vai ver que é uma mulher muito bonita, fora do padrão. E naquela época a gente não tinha artifícios que a gente tem hoje, né? Das mulheres fazer botox, plástica, muita maquiagem. Você vê que ela tinha traços realmente muito lindos. E ela era uma jovem de uma família bem estruturada. O pai era militar. Pelo que eu entendo, o pai dela tinha um patamar bem alto dentro da área militar ali. A mãe era dona de casa e ela era filha única. Então ela foi criada como uma boneca, uma princesa. E os pais muito rigorosos na questão de horários, estudo. Ela tinha uma rotina. Se você olhar no filme, você vai ver que ela tinha uma rotina, uma moça muito estudiosa, que queria ter um futuro promissor. E os pais muito em cima, principalmente a mãe, muito ativa na vida do dia a dia dela. E aí, eu vou resumir um pouco aqui. Quando ela conhece o Elvis através de uma pessoa em comum, ele já se encanta por ela. Logo de início, se ele bate os olhos nela, ele se encanta. E dali ele começa a dominar, fazer com que os pais, ela sendo menor de idade, que ela tivesse encontros. E os pais, mesmo sabendo que se tratava de Elvis, eles tinham rigorosos, ó, você chamou ele para conversar, ó, minha filha, o que você quer com a minha filha? Eles não deixaram tudo à solta só porque o cara era famoso. Eles eram bem rígidos, assim, era uma família bem estruturada, assim, de não ter aquela bagunça. E ele viajava muito, né? Então ela ficava. Eu não lembro o nome dos países que ela morou e que ele viajava muito a trabalho. E aí ele sumia. Antigamente a gente só tinha carta, raramente telefonemas, né? E ela ficava muitos meses sozinha e ele lá vivendo a vida dele, depois ele voltava, depois ele ia, até que chegou um momento que eles decidem se casar. Ela muito jovem e o que que acontece nesse... Tanto que o filme não é apropriado para menores de 18, né? Tem cenas muito fortes, mas para quem não sabe, o Elvis ele era evangélico, ele era da Igreja Assembleia de Deus, se não me falha a memória, que eu dei uma pesquisada aqui na internet. E você imagina um cara novo, bonito, famoso, com muita gente em cima, muito dinheiro, muita mulher. É muito difícil conciliar ter uma vida normal, né? Muitas noites, shows de madrugada, uma vida louca. E o Elvis, ele começa a misturar muito a questão religião com a questão da vida dele pessoal, a vida profissional, no caso. Muita mulher, muita bebida, droga. Vai ter umas cenas no filme bem forte ali, que ele tá fumando, bebendo e falando da Bíblia para várias mulheres ao mesmo tempo, e as mulheres dando em cima dele com a esposa junto. E ela muito novinha, então ela não sabia meio que como que eu faço, as mulheres já mais do mundo, né? Mulheres mais velhas que ela. E ela ali toda assim, o que que eu faço? E não sabia como se posicionar. E ele nem aí pra ela.
E tem uma coisa muito estranha também quando eles tinham relações, eles tinham. Ele fazia com que a Priscila tivesse certos comportamentos que vocês vão observar no filme de dominação. E ela meio que, sabe, não sei nem o que eu tô fazendo, por que que eu tô aqui. Você vê que ela se sente mal o tempo todo. Só que por ela amar muito ele, ela acaba agradando, né? E aí não passa-se muito tempo, ele começa a trair ela. Ele trai, aí ele vem, ai, desculpa, perdão, não sei o que. Ela, tá bom, vamos aceitar. E a mídia, na época, lançando, né, que ele fazia muitos filmes, aí ele tava com caso com uma, com caso com outra. E aí ela decide ter uma filha, porque muitas mulheres acham assim, se eu tiver um filho, o cara muda, o cara vai ficar mais em casa, vai ficar mais carinhoso. Pelo contrário, aí é onde eles começam a se safar mais. E aí ela tem a menina, só que ela foi bem inteligente, ela teve uma filha só, que é a Lisa Presley. E depois que ela tem a filha, ele parece que ele se desliga totalmente da Priscila. Ele começa a ficar muito, muito, muito famoso e muita mulher em cima. Se vocês perceberem no filme, vocês vão ver o assédio que era em cima dele. E ele gostando da fama, obviamente, né? Tava despontando na carreira. E aí é onde ela cansa e chega uma hora que ela fala, eu vou sair, vou viajar com a minha filha. Ele, vai mesmo. Vai passear, vai pra onde você quiser. Vocês vão ver no filme. E aí ela começa a perceber que ele já começa a ter um distanciamento. E aí você vê várias cenas do filme que ela fica muito sozinha, muito solitária, ela fica mais com as governantas da casa. Ela tem um luxo, né? Se você vê a casa que eles moram, os carros da época. Só que ela é sozinha, é aquela famosa viúva de marido vivo. E ela sai totalmente de um padrão de vida que ela tinha para ir para uma vida que ela nunca conheceu. Então ele era muito festeiro, era muita bagunça, ela não sabia como se posicionar. Então os pontos, né, de negativos no filme é esse, que é a vida real. Muitas mulheres vivem isso, né, e não se posicionam. E aí depois eu fui pesquisar sobre... Aí fui na internet pesquisar ela dando uma entrevista, ela já mais velha, ela tá com 79 anos, parece. Ela fala que ele pediu pra ela não se casar enquanto ele estivesse vivo. E ela acatou o que ele fez, né? O que ele falou, o que ele pediu pra ela não casar. Eles já estavam divorciados, né? Ele já tava com outras mulheres, inclusive. E ele já estava noivo. Quando ele casa, ele morre com 42 anos. Quando ele estava com 41 e pouquinhos, ele já estava noivo de uma outra moça, bem mais jovem também que a Priscila e bem mais jovem que ele. E aí, o que a gente percebe nesse filme? Que a Priscila, ela perde a identidade dela todinha. Ela não sabe mais quem ela é, o que ela gosta, o que ela quer. Ela começa a viver uma vida... Ela fala na entrevista, se vocês pegarem uma entrevista aí na CNN que ela deu, ela vai relatar que ela falou assim, eu não tinha mais minha vida, eu não sabia mais quem era eu vivia a vida dele, que era aquela coisa de loucura, show, viagem, turnê, e ela ficou de lado. Ela simplesmente virou um troféu e ele viveu a vida dele, ganhou o dinheiro dele, a fama dele, e ela meio que perdeu a identidade totalmente dela. Só que o filme, pra época, né, eu achei ela bem corajosa, bem forte, bem resiliente, que chega um momento que ela fala, não quero mais. Ela termina o casamento, isso mostra no filme também, E você vê que ele nem tem uma reação, assim, violenta, não, fica, por favor. Ele tá bom, né? E ela pega as coisas dela, despede das funcionárias da casa, agradece, pega a menina e vai embora. E... Pro tempo, né, do filme existir, ela foi bem assim, fora da curva, né, de realmente pedir pra sair, falar, não quero mais. E ela, numa entrevista, nessa mesma entrevista que eu vi, ela falou, eu amava ele. Mas é como eu ouvi uma frase uma vez, eu gosto de você, mas eu não preciso de você. E ela tocou a vida dela, foi embora, chegou a ter outro filho, né, de um outro relacionamento. Mas o que a gente aprende dessa biografia, né, que é a vida real? Que a gente não pode, por mais que a gente goste de uma pessoa, a gente não pode perder o domínio de quem nós somos, o que a gente gosta, a profissão que a gente quer seguir, os sonhos que a gente tem. A gente não pode se anular por ninguém, porque não vale a pena. E a gente não sabe o final disso. E eu acho que pessoas que se respeitam, elas entendem o caminho da outra. Poxa, se a minha esposa quer ser biomédica, por que não apoiar?
Por que não fazer ela ser tanto quanto eu? Eu atendi, cansei de atender mulheres que os maridos despontaram na carreira e elas ficaram em casa cuidando dos filhos. Aí hoje tem mais de 40 anos. Ah, meus filhos estão tudo grandes na faculdade, eu não tenho dinheiro, se ele morrer eu não sei nem como que paga o seguro do carro. Eu queria ter feito alguma coisa e não fiz. Ele fala línguas, viajou para fora a trabalho, e eu sempre fiquei em casa. Então, foi uma falta de posicionamento. É, lógico que abençoou todo mundo, né, dentro de casa. Mas, no fundo, essas mulheres, elas se sentem sem uma utilidade. Porque os filhos vão casar, ter filho, ir embora, e ela vai ficar. E se sente inúteis, né, no fundo, no fundo. Por mais que cozinhou, lavou, passou, cuida do marido da casa, elas, não tô falando que sou eu ou a sociedade falando, elas mesmas chegam falando essa coisa. Então eu acho que dá pra fazer as duas coisas. Eu sempre fiz as duas coisas, então tem que ter mais esforço. A gente tem que se colocar e pensar que a longo prazo alguma coisa pode dar errado. Você pode ficar viúvo, o cara pode ir embora, você pode enjoar da cara dele, pode acontecer alguma coisa. E você tem que se proteger. Então, mulheres inteligentes se protegem sempre, acima de qualquer coisa e acima de qualquer pessoa. Porque o nosso futuro, ele tá intacto, só que ele só vai ser um bom futuro se a gente começar no presente e fazer ele dar certo. Até o próximo vídeo, espero que vocês tenham gostado.